Hércules, Capitu, Coringa e Pikachu. O que esses 4 têm em comum? Bem, os 4 são personagens fictícios, mas isso é óbvio. O que eu quero mostrar vai um pouco além. Os 4 são personagens fictícios de diferentes tempos que continuam muito relevantes e amados nos dias de hoje. Por motivos diferentes, é claro. Mas será que tão diferentes assim? Bem, aposto que muitos aqui já quiseram ter a força de Hércules. Ou já se sentiram traídos por alguma Capitu, se não foram a Capitu. Já tiveram que enfrentar a insanidade de algum Coringa e já quiseram ser só um ratinho bonitinho, amarelinho, que fatura milhões só repetindo o próprio nome. Bem, a verdade é que desde os primórdios da humanidade, nós, como seres humanos, necessitamos de histórias que nos guiem e estamos em uma constante busca por nós mesmos dentro delas. Somos caçadores de causas para entender as consequências que nos cercam. E essas consequências e causas são todas narrativas. E o engraçado é que vivemos sob um dogma racionalista que grita que o importante mesmo é só o real, o físico e o material. Então, senhor Dogma, por que a humanidade gasta todo ano bilhões fazendo filmes, séries, livros, peças, quadros, esculturas, músicas, enfim, criando historinhas de mentira que nós adoramos consumir? Mil perdões, eu menti. A real semelhança entre Hércules, Capitu, Coringa e Pikachu é que são 4 personagens super amados que são de mentira. Nunca existiram, nunca viveram entre nós. E mesmo assim, a gente os ama. Por quê? Por que gastamos tanto tempo amando e odiando personagens e histórias que nem sequer são de verdade? Bem, isso é porque a ficção é uma necessidade humana. E ela é urgente. Ufa, fiquei tão empolgado falando essas frases impactantes que eu até esqueci de me apresentar. Muito prazer. Me chamo Felipe Lamita Custian, estudo na primeira série do ensino médio do Colégio Santo Inácio e hoje vim aqui falar sobre a importância das narrativas e da ficção. Eu acho que a escolha desse tema foi um pouco egoísta, porque eu adoro a ficção. Na verdade, ela meio que manda em mim. Eu vou ser ator, escritor, então não estranhem se um dia vocês virem alguma narrativa minha andando por aí. Mas, afinal, o que é uma narrativa? Por que a gente gosta tanto dessas historinhas de mentira? Bem, pensando nisso, eu perguntei ao dicionário o que é ficção. Ele respondeu: é uma criação artística em que o autor faz uma leitura particular e original da realidade. Isso evidencia que todos nós estamos constantemente produzindo ficção. Ah, Felipe, mas eu nunca escrevi um livro, nem uma música, nem uma tirinha daquelas bem ruinzinhas, sabe, mal desenhadas, sem sentido, nem isso eu fiz. Aí mora um maior engano, porque simplesmente ter uma visão de mundo, lembrar das coisas de acordo com a sua própria perspectiva, já é fazer ficção. Então, a importância da ficção começa aqui, na sua universalidade. E é nessa universalidade que nós estamos constantemente tentando nos encontrar. As histórias que ouvimos são caricaturas da nossa realidade e principalmente das nossas adversidades. Por exemplo, é muito mais empolgante decapitar os nossos problemas com sabres de luz e pistolas a laser do que pagar boleto. A vida real é meio chata, e a gente sabe disso. Por isso, vendo um loirinho sem sal que decapita os seus problemas com sabres de luz, nós tentamos achar a coragem que precisamos para resolver os nossos problemas, para derrotar os nossos Darth Vaders, que nem sempre aparecem mascarados, mas até podem ser o nosso pai. Desculpa, pai. A gente precisa desse exagero. Precisa sentir que nossos problemas são questão de vida ou morte para entender como vai resolvê-los. E na fantasia, os problemas não têm importância só nas nossas paranoias. Eles assombram mundos mágicos e diversos. O que eu quero mostrar aqui, na verdade, é que a popularidade daqueles 4 personagens se resume a uma única mesma palavra. Identificação. Não só desses 4, mas como de todos os personagens, de todas as histórias, de todas as culturas, de todo mundo. Mas do que se trata essa identificação? Significa que somos seres rasos, que só vêem graça naquilo que é idêntico a nós mesmos? Bem, talvez você até conheça alguém assim, mas o meu ponto vai muito além. A identificação é um fenômeno denso e complexo, que implica no desenvolvimento de 2 habilidades essenciais: a interpretação e a associação. Desde os primeiros hominídeos, nós interpretamos estímulos e os associamos a sensações e reações que foram responsáveis por manter nossa espécie viva. A identificação é também uma forma de interpretar e associar, contudo, de fato, humana.
Identificar é, de forma pura e seca, construir uma identidade. Para quem? Quantas identidades nós não construímos por dia? Abusamos de adjetivos para erguer conceitos que nos guiem pela vida em sociedade. Ouvir uma música nova, por exemplo, e ficar maravilhado já é atribuir uma identidade à mesma. Agora, pensar, nossa, que menino insuportável, quando aquele querido colega fala algo absurdo porque quer atenção, também é atribuir-lhe uma identidade. Ou seja, a vida em sociedade é estruturada por um longo e sinuoso caminho de identidades convergentes. Adam Smith, por exemplo, em seu primeiro livro, fez a teoria dos sentimentos morais, que basicamente diz que a capacidade humana de simpatizar e se identificar com os sentimentos dos outros constrói a moralidade e estrutura a justiça social. Esse foi aquele momento que eu cito um filósofo para parecer mais inteligente. Bem, mas como isso nos impacta mais diretamente? Nós identificamos o tempo todo. Às vezes, parecemos máquinas, selecionando não só as divergências, como as similaridades entre o eu e o outro. Caímos na armadilha de pensar que para construir a própria identidade, devemos superar a do próximo. Somos completamente viciados nessa eterna busca por um mar inexistente de afirmação. Por isso, nos guiamos com as histórias. As narrativas que ouvimos ao longo da vida têm um papel social fundamental, pois são um norte e um alívio para a vida regular e nos ajudam a entender as circunstâncias nas quais estamos inseridos. Talvez você pense, nossa, esse menino é uma graça, né? Ele fala, ele faz piada, ele fala mais, eu não entendi nada. Bem, então acho que talvez esteja na hora de eu dar um exemplo. Um que todo mundo aqui conhece. A famigerada mitologia grega. Já se perguntaram o porquê de sua existência? Por que o ser humano cria mitos e baseia sua vida neles? Bem, os gregos, vivendo à deriva perante a cruel e irracional natureza, criaram mitos que explicavam suas dúvidas e saciavam suas angústias. Espertos, né? A sensação melhor do que a de domínio sobre a própria vida? Mesmo que esse domínio não passe de mito. A palavra mito, inclusive, deriva do grego, mitos, que significa, adivinhem, narrativa! Ou seja, os gregos criaram diversas narrativas que explicavam o céu, a terra, o fogo, as estações, e estruturaram a sua vida em torno delas, inclusive as adorando. E qual é a relação disso com a atualidade? Claro que não se acredita mais em mitologia grega, mas será que o homem contemporâneo também não tem suas próprias mitologias? Não, eu não estou falando sobre religião. Estou falando sobre estruturar sociedades a partir de narrativas. Em verdade, todas as sociedades que já existiram, existem e existirão são construídas e destruídas a partir de narrativas. A ficção vai muito além do entretenimento e do artístico, pois é um recurso fundamentalmente social. E quem dissemina essas narrativas? Nós mesmos. Nós somos as nossas próprias marionetes. Talvez você pense, eu não dissemino narrativa nenhuma não, tá, garoto? Você fica aí na sua fazendo TEDx, que eu fico aqui na minha vendo. Se você pensou nisso, primeiro, calma. Tá tudo bem. E segundo, então, eu vou te perguntar. E esse seu grupo de fofoca no WhatsApp aí, hein? E o relato animado que você dá sobre a vida do outro quando descobre que fulana traiu ciclana com beltrana? A gente é podre. Mas, acima de tudo, é natural, pois estamos todo dia espalhando, defendendo e contrariando narrativas. Uma fofoca inofensiva é mais um exemplo da imensa atratividade por continuar esse fluxo de ficções. E perceba que eu digo ficções, nunca mentiras. Elas nos seduzem, a informação nos seduz. E por isso, é num piscar de olhos e às vezes numa olhada para o lado para ver se ninguém está vendo que mais uma narrativa é transmitida. O que eu quero mostrar aqui, na verdade, é que uma história bem contada é muito mais poderosa do que qualquer ogiva nuclear. Em verdade, ogivas nucleares se originam de histórias bem contadas. Narrativas são instrumentos de dominação, retratos do poder de poucos sobre muitos, constantemente aplicados sobre nós. E nunca cometam o grave erro de duvidar do poder de uma narrativa, de se achar maior do que a ficção. Somos todos os fantoches dos livros de histórias que nossos pais nos contavam para dormir. Os contadores de histórias são muito perigosos, pois brincam com nossos sentimentos e os moldam conforme seus interesses sem nem percebermos. Em uma sociedade na qual reinavam a revolta e a humilhação, após as consequências da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, narrativas de ódio se propagaram com uma facilidade voraz e assustadora. Sim,
Estou falando sobre nazifascismo. É fato que uma de suas principais armas foi a sua minuciosa propaganda. E a sua minuciosidade estava justamente em ser extremamente simples, objetiva e repetitiva, remetendo à força física, brutalidade e nacionalismo, arrancando qualquer tipo de pensamento crítico do espectador. Mas como os alemães puderam acreditar na ideologia nazista? Deviam ser todos burros, ou todos monstros. Esse é um pensamento muito comum. Como os alemães puderam apoiar um regime que resultaria em um genocídio de 6 milhões de judeus em uma guerra de aproximadamente 85 milhões de mortos? Será que não tinham nenhum tipo de acesso à racionalidade? Bem, esse foi justamente o problema. A sua racionalidade foi banalizada. Então, entra o conceito da banalidade do mal, formulado pela filósofa Hannah Arendt. Quando o Estado totalitário estabelece obediência cega das leis, o povo rapidamente supera as suas barreiras empáticas e fere a humanidade do próximo sem remorsos. Seu pensamento crítico foi substituído por um pensamento raso e quase técnico. A narrativa cristalizada no imaginário comum do povo alemão os assegurava que estavam apenas seguindo leis e fazendo seu trabalho, afastando o extermínio da imagem de um massacre sangrento e o aproximando da imagem de uma típica linha de produção industrial. Portanto, é óbvio que uma linha de produção industrial não trata de pessoas, mas sim de objetos. Hannah Arendt afirma que, ao ver o julgamento de um oficial nazista, não se deparou com um monstro, como muitos pensariam. Muito pelo contrário, viu um homem comum e medíocre, mergulhado em sua mundanidade. É fundamental, então, entender que foi vendida aos homens comuns uma narrativa que lavava todo o sangue de suas mãos, pois estariam, de acordo com suas próprias palavras, só apertando um botão. Mas tá tudo bem, o Holocausto foi há quase 80 anos, isso não é sobre a gente. Eu tenho certeza que eu não sou um monstro. E agora, observando a plateia, eu vejo que vocês também não são. Que burrice a minha. É claro que a organização desse evento nunca deixaria que monstros horrendos viessem aqui e assistissem minha palestra. Mas será que no final você também não está só apertando um botão? Desculpa, o que eu estou falando realmente não faz sentido algum. É mimimi. As narrativas e a ficção não têm importância alguma. Por isso que, por exemplo, a cultura não merece verba, né? Pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque assim eu vou conseguir continuar te contando a mesma narrativa. A mesma que eu contei para os seus pais e a mesma que eu vou contar para os seus filhos. Desculpa, a mesma que eu contei para os seus tataravós. Sim, eu vou continuar te falando que mesmo que miserável, sem condição ou dignidade alguma, você pode chegar no topo. É só se esforçar. Por que você acha que a minha vida é tão melhor que a sua? Porque eu me esforcei mais. Porque eu fui melhor do que você. Assim, sem ficção, você não vai ter acesso às tantas outras narrativas que eu não te contei. Obviamente, não conseguindo construir qualquer tipo de pensamento crítico. É exatamente isso que Hitler quis. É exatamente isso que tantos aí querem. E posso falar uma coisa? Você sabe disso. Você sabe exatamente o que você está fazendo quando você não olha no olho do morador de rua. Você sabe exatamente o que você está fazendo quando você conta aquela piada preconceituosa. E você sabe exatamente o que você está fazendo quando você ri da vítima. Mas é melhor fingir que não, né? Relaxa, eu sei que você não o matou. Você só apertou o botão. E mesmo que tivesse matado, pode ficar tranquilo, tá? Porque o seu segredo estaria muito seguro comigo. Afinal, essa é a vantagem de quem controla as narrativas. No fim, do dia para a noite, podem todas virar mentira. Quem conta um conto aumenta um ponto. Vocês já ouviram essa frase, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Quem conta os contos que você ouve? Quais pontos querem que você ouça? Ou melhor, quais pontos querem que você não ouça? Será que você tem alguma noção de quem está escrevendo a sua história? Ou você quer cair nas tarjas pretas dos jornais de quando o Brasil não for mais tão livre assim? No fim, estamos todos de mãos ao alto. Somos reféns das narrativas. E a nós só nos cabe torcer muito, mas muito, para que o autor goste mais do nosso lado. E para que o leitor
não faça com que nossas páginas acabem virando cinzas de fogueiras. Muito obrigado.